Bom dia e a paz do Senhor para todos. Vamos subjugar mais um gigante hoje, seguindo essa série de estudos que estamos desenvolvendo nestes dias, nestas últimas semanas, sob o tema Goliath must fall. Golias deve cair, Golias vai cair em nome de Jesus. O tema que me foi proposto para hoje é vencendo a ira, derrubando a ira, subjugando a ira. Eu gostaria de, como ponto de partida dessa ministração, convidar você a ler comigo um texto da Bíblia Sagrada que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículos 26 e 27. Quem encontrou, diga aleluia. Diz a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Você pode dizer amém por isso? Essas palavras de Paulo, que tratam do tema da nossa ministração de hoje dentro dessa série de estudos, está dentro daquela série de recomendações de Paulo a respeito da forma como nós devemos viver como servos do Senhor. Essa epístola de Paulo, escrita aos crentes em Éfeso, foi elaborada por ele quando ele estava preso em Roma, e aquele aprisionamento, como nós podemos ler no final do livro de Atos dos Apóstolos, foi um aprisionamento, um detimento light, posto que ele ficou em prisão domiciliar, podendo receber visitas sem problema, enfim, foi algo mais suave. Já o segundo aprisionamento de Paulo foi aquele em que ele ficou numa masmorra, em situação deplorável, e depois acabou morrendo, acabou sendo martirizado. E ele, quando está ali, escreve algumas epístolas, epístola aos Efésios, epístola aos Colossenses, ele escreve também a Filemon. E nesta epístola aqui, onde ele trata com essa igreja que estava no seu coração, que foi uma igreja cuja história é bastante conhecida por nós lá em Atos dos Apóstolos e que envolveu muito do trabalho de Paulo, que passou ali anos trabalhando naquela comunidade de crentes. Ele começa essa epístola falando sobre as riquezas de estar em Cristo, os benefícios de estar em Cristo, e, por fim, ele fala sobre o dever que nós temos diante do fato de estarmos em Cristo, né? Essa epístola, se nós pudéssemos dividir ela da forma mais básica, mais fundamental possível, nós poderíamos dividir ela em duas partes. Capítulos de 1 a 3, as riquezas, os benefícios, as benesses de estarmos em Cristo. Capítulos de 4 a 6, como consequência de estarmos em Cristo, nós devemos viver de uma determinada forma, que se distingue da forma como o mundo vive, né? Ele começa, inclusive, o capítulo 4 dizendo, a partir do verso 1, começa o capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E aí ele vai começar a falar sobre a unidade da fé. Ainda, neste capítulo, ele vai começar a falar sobre a santidade cristã em oposição aos costumes, às práticas, os comportamentos do mundo sem Deus. E ele prossegue com esse assunto no capítulo 5, capítulo 6, e ele fecha falando sobre batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, enfim. E logo em seguida, perora conclui a sua epístola. E quando ele entra nesse assunto da santidade cristã, ele diz: olha, vocês devem se despojar da sua velha natureza, do velho homem, e se revestir do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça, em verdade. E, na sequência, ele começa a elencar
os detalhes dessa nova roupagem, as características, as peculiaridades dessa nova roupagem, aquilo que deve adornar a nossa nova vida em Cristo, aquilo que deve adornar a nossa profissão de fé. E ele começa dizendo no versículo de número 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, mentira não é coisa de crente. Isso pode ser muito comum lá fora, mas não deve ser uma prática nossa. Nós devemos deixar a mentira, abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros. E aí, na sequência, ele fala, o texto que nós lemos, irai-vos e não pequeis. Isso aqui também faz parte do adorno da vida cristã, isso também faz parte dessa nova roupagem que nós temos, desse se revestir de um novo homem que nós somos em Cristo. Amém? Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato, inicialmente, sobre essa questão da ira. Esse texto não diz que irar-se é pecado. Esse texto diz, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, irar-se em si não é pecado. Em primeiro lugar, porque irar-se é uma capacidade que Deus te deu e que é resultante justamente do fato de você ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Quando nós vamos lá para a narrativa da criação em Gênesis, nós encontramos o texto bíblico afirmando que Deus fez o homem, um ser humano, à sua imagem e semelhança. Ali imagem não é uma coisa e semelhança outra coisa. Não. Imagem e semelhança trata-se de um paralelismo sinonímico no hebraico, onde nós encontramos dois termos equivalentes, equiparados, de significados parecidos, sendo usados lado a lado para reforçar uma mesma ideia. É mais ou menos como quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, no original ali, amém, amém. Né? Isso é muito comum no hebraico. Você tem o paralelismo antitético, quando uma palavra é colocada em oposição a outra, cujo significado é absolutamente oposto daquela primeira palavra, e nós temos o paralelismo sinonímico, quando dois termos sinônimos são colocados lado a lado para reforçar uma ideia. Isso é muito comum no hebraico. E o que nós temos ali em Gênesis nada mais é do que isso. Então, fuja dessa viagem que alguns fazem, às vezes, do que seria a imagem, do que seria a semelhança. Não, é uma coisa só. Quando o texto está dizendo imagem e semelhança, está querendo dizer que você foi feito à semelhança de Deus. Amém? Mas a semelhança em que sentido? Em que sentido? Essa semelhança diz respeito a algo na nossa compleição física? Não. Porque você encontra Jesus dizendo em João capítulo 4 que Deus é Espírito. E o mesmo Jesus vai afirmar em Lucas capítulo 24, depois de ressurreto, que um espírito não tem carne nem ossos. Ora, se Deus é Espírito e um espírito não tem carne nem ossos, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, obviamente, essa nossa semelhança com Deus não diz respeito à nossa composição física, à nossa compleição física, à nossa substância material. Ela diz respeito ao quê? À nossa substância imaterial. Isso fica nítido quando a gente começa a ler sobre a personalidade de Deus, sobre o jeito de Deus. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é sábio, Deus é a fonte de toda a sabedoria, e Deus nos fez seres racionais. Você é diferente de um macaco, de um cachorro, de um gato. Deus não pode dizer para o ser humano aquilo que ele diz em Isaías capítulo 1 para o seu povo. Vinde e arrazoemos. O que significa vinde e arrazoemos? Chega para mim, apresenta teus argumentos, eu vou contra-argumentar e a gente vai chegar então a uma definição. Vinde e arrazoemos, pode arrazoar comigo. Deus não pode dizer isso para um cachorro, Deus não pode dizer isso para um macaco, a não ser que ele dê a capacidade para o macaco
de poder arrazoar, mas ele não tem essa capacidade inata, porque Deus não fez a sua imagem e semelhança, mas Deus fez você a sua imagem e semelhança, o ser humano a sua imagem e semelhança. Por causa disso, você tem razão. Você tem também vontade, volição. Você tem livre-arbítrio. Deus é um ser livre. E como você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você também é um ser livre. Deus tem emoções. A Bíblia fala que Deus se entristece, que Deus se alegra, não é? Que Deus se ira. E como você foi feito à imagem de Deus, você se alegra, você se entristece, você também se irrita, se ira, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus ama, a Bíblia diz que Deus odeia, e você tem essa capacidade de amar e de odiar, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, claro, também implica o que nós chamamos de espírito, esse elemento da nossa substância material, que é caracterizado pela consciência moral, pela fé natural, pela possibilidade de relacionamento com o mundo espiritual, enfim. Tudo isso é fruto, é resultado do fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas fiquemos com as emoções. Você tem essas emoções porque Deus tem emoções. Amém? Deus tem emoções. Então, entristecer-se não é mal em si. Ter a capacidade de se entristecer. Odiar não é mal em si. Ter essa capacidade de odiar. O que é errado? Errado é você odiar aquilo que não deve ser alvo do seu ódio. Errado é você se entristecer por coisas que não devem ser motivo para o teu entristecimento. Assim como a alegria e o amor, que nós de cara já atribuímos algo positivo a esses sentimentos, podem se tornar algo mal quando você se alegra por coisas que não devem ser motivo da sua alegria. Ou quando você começa a amar coisas que não devem ser alvo, objeto do seu amor. Ok? Então, isso significa dizer que todas essas capacidades que nós temos são positivas. Então, irar-se em si não é mal. Agora, o que é que o pecado faz? Pecado, na maioria das vezes em que esse termo aparece na Bíblia, tem o sentido de errar o alvo, ou seja, o pecado faz com que aquilo que foi criado por Deus com um determinado propósito tenha o seu propósito desvirtuado. Logo, Deus te criou com a capacidade de amar, mas para você usar esse atributo que você tem para algo de positivo, mas o pecado desvirtua o propósito desse atributo e você começa a amar coisas que não devem ser objeto do seu amor. Você tem a capacidade de se irar, de se indignar, de se revoltar. Agora, essa capacidade deve ser voltada para algo correto, que corresponda ao fato de Deus ter te criado com essa capacidade, que é boa, que é positiva em si. E a gente pode entender melhor isso quando a gente olha para como o próprio Deus se ira. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Para onde a ira de Deus se direciona? Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz Paulo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, está no plural aqui, ou seja, está falando não só de indivíduos, mas de nações, enfim, que detém a verdade e injustiça. Ou seja, a ira de Deus se manifesta em direção ao quê? A impiedade e a injustiça. Então, se nós devemos ser como Deus é, ser de santos como eu sou santo, se devemos ser transformados pelo poder do Espírito, através do processo de santificação, lapidados, burilados, para sermos feitos conforme a imagem de Cristo, então nós devemos nos irar com coisas que são erradas. Com coisas que são injustas, ímpias. A iniquidade, a impiedade, a injustiça deve nos levar à indignação. E equivocado, é absolutamente anti-espiritual você não se indignar diante da injustiça e da iniquidade. Essa é uma atitude revoltante.
A revolta diante da impiedade e da iniquidade é que é saudável. Jesus se indignou. Você vai encontrar em Marcos, principalmente no Evangelho de Marcos, Jesus se indignando várias vezes. Mas se indignando por causa de quê? Da incredulidade, da impiedade, das coisas erradas. Quem é que não se lembra, por exemplo, do episódio da purificação do templo? Ali Jesus está indignado. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês têm transformado ela num covil de ladrões e de salteadores. Então, a indignação em si, ela é algo positivo quando ela se manifesta em relação àquilo que é errado. Ok? Primeira coisa que a gente aprende. Segunda coisa é aquilo que nós encontramos lá em Mateus capítulo de número 5. A partir do verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, vou frisar aqui, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Sim, réu do sinédrio, porque se você chamasse alguém de raca, sem haver motivo para tal, você seria julgado pelo sinédrio e confirmado o fato de que você usou essa expressão para se referir ao seu irmão sem razão para isso, você seria condenado, seria penalizado. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Raca ou rara, enfim, é uma expressão que diz respeito à inutilidade, a algo vil, algo desprezível. Tem um sentido mais ou menos de lixo, quando você chama uma pessoa de lixo, né? Ou de inútil. Inclusive, quando você tem aquele texto de Jefté lá em Juízes, o termo que aparece lá é requim, dizendo que Jefté e aqueles outros lá eram marginalizados pela sociedade, eram considerados inúteis, é requim, de onde vai surgir essa palavra, né? De onde deriva essa palavra aí, raca, né? Então, o problema não é você se irritar, mas qual o motivo da tua irritação? Jesus aqui está falando de pessoas que xingam as outras, né? Há um xingamento, não deixa de ser, raca, né? Se iram, se encolerizam sem motivo, né? Chamam de louco alguém sem motivo. Por um motivo vil, por orgulho ferido, por uma provocação. E já começam a xingar desse tipo. Lembremos que Jesus chamou os fariseus nos seus famosos ais em Mateus 23 de raça de víboras, sepulcros caiados. João Batista também pegou firme, né, com eles, né? Agora, havia motivo para usar esses termos fortes? Havia. Agora, quando não há motivo, então você não pode usar esses termos. Chamar alguém de vil, sem ele ser vil, é absurdo. Mas se a pessoa está realmente agindo com vileza, e você dizer, não, está tudo bem, não é nada demais, isso é errado, meu irmão. É vileza, é vileza. Jesus disse em João capítulo 7, julgai segundo a reta justiça. Jesus não disse para não julgar, não, mas eu encontro lá no Sermão da Montanha, Jesus dizendo para a gente não julgar. Jesus ali não está falando de você ser condescendente com o erro, com aquilo que é claramente errado. Jesus ali está falando de difamação, de calúnia e principalmente do fato de, às vezes, nós queremos ser perfeccionistas demais e olharmos para um errozinho do irmão e jogarmos ele no lixo por causa disso, tratarmos ele como se fosse um ímpio, um vil, por causa de uma pequena falha que ele comete, quando nós estamos cheios de erros. Ele fala, olha, você está brigando com um cisco no olho do teu irmão e tem uma trave no teu. Jesus está falando nesse sentido.
Agora, quando você vê algo que é escandaloso, então você tem que chamar aquilo de escandaloso mesmo, de algo vil. Quando você lê lá Paulo falando em 1 Timóteo sobre as características, as configurações que o obreiro deve ter, aquele que deseja o episcopado, diz assim o texto, que ele deve ser irrepreensível. O que é que isso significa dizer? Que ele tem que ser uma pessoa perfeita, sem falha nenhuma, impecável, não tem nada de errado que ela faça. Meu Deus do céu, não vai ter ninguém que pode ser bispo, então, obreiro, pastor, nada. O que significa irrepreensível ali? Que não há nele nada de escandaloso. Não é que ele é perfeito no sentido de que ele não tem falha alguma, porque todos nós somos falhos. É no sentido de não haver escândalo. De não haver escândalo. Nada que seja motivo, alvo de escândalo na vida daquela pessoa. É isso que o texto bíblico está querendo dizer quando diz que ele deve ser irrepreensível. É esse o espírito de Tiago, em Tiago capítulo de número 4. Abra lá, Tiago capítulo 4. Daqui a pouco a gente vai falar do tipo de ira que a gente deve subjugar, ok? Primeiro a gente tem que falar do lado positivo que há na ira, para depois a gente falar para o negativo, né? Falar do negativo. Tiago capítulo 4, versículo 11. Veja lá, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Do que Tiago está falando aqui? Tiago está falando daquele camarada que é perfeccionista e que fica vendo falhinhas dos irmãos e maldiz o irmão por causa daquilo ali. Aí ele diz sobre essa pessoa: quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ele quer ser, inclusive, maior do que a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ele não está falando daquelas coisas que escandalosamente, claramente são erradas. Eles estão falando daquele camarada que é cri-cri, já viu? Né? E que fica falando mal dos outros. Qualquer coisinha que ele vê, ele fica falando mal dos outros, e maldizendo, e maldizendo, e maldizendo, e maldizendo. Né? Conta-se que, certa vez, John Wesley, grande homem de Deus, usado para promover um grande avivamento ali na Inglaterra, que se espalhou por parte da Europa e também para os Estados Unidos depois, século XVIII. Ele estava pregando numa congregação onde havia uma irmã que era notoriamente conhecida por ser cri-cri, né? E aí, quando terminou a mensagem, ela chegou para o irmão John Wesley e disse: Wesley, a sua gravata está me ofendendo, porque ela está comprida demais. Aí Wesley perguntou para os irmãos: alguém aí tem uma tesoura? Temos uma tesoura aqui, por favor. Deu a tesoura para a irmã e disse: irmã, corta a gravata aí para ela ficar no tamanho que você acha que não é ofensivo para a irmã. A irmã foi lá e cortou. Aí ele pegou a tesoura e disse: agora me empresta aqui a tesoura, porque eu vou cortar agora algo na irmã que está me incomodando também, que é muito ofensivo para mim. Bota a língua para fora. Preciso cortar um pouco a sua língua. Pois é, tem gente assim, né? O culto foi uma bênção. A pregação foi até boa, mas aquela frase ali, daquele não sei o quê, de repente o pregador, no momento lá, falou lateralmente de alguma coisa que ele não se pronunciou direito sobre aquele assunto, pronto. Aí para ele tudo foi por água abaixo por causa daquela frase. Tudo de bom que foi dito, acabou. Mas o louvor cantou, mas teve aquele momento que desafinou, tal, enfim. Estou citando aqui exemplos muito comuns e práticos, mas tem gente que é assim, que é maldizente. O que é maldizer? É falar mal. É dizer mal de alguém. Não é? É falar mal de alguém, é isso. Isso fala de difamação, de calúnia, e fala sobretudo de pessoas que
tem esse espírito cri-cri, mexeriqueiro, enfim. E o mexeriqueiro deve ser, o mexerico deve ser lançado fora. Amém? Então, queridos, existe aquela ira que é uma ira santa. Mas há duas observações sobre a ira que nós devemos atentar. Veja que ele diz: irai-vos e não pequeis. Interessante que aqui ele está evocando Davi. Essa expressão está no Salmo de número 4. Davi lá diz, versículo 4, se não me engano, é um salmo curto, 8 versículos só. Irai-vos e não pequeis. Ele diz, perturbai-vos e não pequeis. Na versão da Septuaginta é que está irai-vos e não pequeis, e a versão que Paulo usa aqui é justamente a da Septuaginta, né? Mas não há contradição ali, porque o termo usado no hebraico para perturbar, ele em alguns momentos é usado na Bíblia para falar de tremer, né? Você vai encontrar inclusive essa expressão sendo usada para se referir até a abalos físicos, né? Mas ela é usada para tremer no sentido de tremer de medo, como por exemplo lá em Êxodo capítulo 15, quando Moisés no seu cântico fala que as nações, diante do que Deus fez pelo seu povo, aquelas pragas no Egito, aquilo tudo, iriam, aquelas pragas contra os egípcios, eles iriam tremer, estremecer de medo. Mas esse termo também aparece com o sentido de revolta, de ira, de furor, como por exemplo em 2 Reis capítulo 19, naquele episódio de Senaqueribe que cerca Jerusalém, quando Ezequias é o rei, e aí Deus usa o profeta para dizer que ele não temesse, e Deus diz assim, disse Senaqueribe, Senaqueribe, eu conheço o teu assentar, o teu deitar, o teu levantar, o teu furor contra mim. Eu conheço o teu furor, a tua indignação e a tua revolta contra mim, e eu vou colocar um anzol no teu nariz e uma trave nos teus lábios e vou fazer você voltar pelo caminho que você veio. E aí o termo que Deus usa para se referir ao furor e à revolta de Senaqueribe contra Deus, né, que é a maior tolice que alguém pode fazer, né? Deus coloca o anzol no nariz, pensa essa cena, né? Uma trave no lábio do indivíduo e puxa ele para ele voltar pelo caminho que ele veio, né? A coisa mais tola que tem é você se indignar contra Deus, se revoltar contra Deus, né? Mas enfim, o termo usado ali para furor, para revolta, para ira, é o mesmo que aparece lá em Salmos 4, verso 4, quando Davi diz, perturbai-vos e não pequeis. Perturbar-se, enfim, significa o quê? É isso mesmo que o termo diz, que sugere. É uma perturbação de alma, é uma irritação de alma. Esse salmo fala de clamar a Deus da angústia. Davi está clamando a Deus da angústia, e aí ele apresenta as qualidades daquelas pessoas que Deus ouve na angústia, e ele diz sobre elas que elas são queridas do Senhor porque vivem separadas do que é errado, são pessoas que oferecem sacrifícios de justiça, que confiam no Senhor, e ele diz ainda, perturbai-vos e não pequeis, ou seja, elas se perturbam, se irritam, se incomodam com aquela situação, mas elas não pecam. Por quê? Na sequência do versículo, ainda no versículo 4, ele diz, na continuação do texto, à noite, quando estão na cama, eles abrem o seu coração e desabafam ali, e depois se calam, vão dormir e a coisa passa, vira a página. Vira a página. É interessante que essa coisa aparece também aqui, no texto de Efésios 4, 26. Porque Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes do dia terminar, ou quando o dia estiver terminando, esfria a cabeça, né? E não fica cultivando essa indignação. Ok? Logo, a ira que é pecaminosa é aquela ira, em primeiro lugar, por um motivo fútil,
É o que Jesus disse, sem motivo, um orgulho ferido, uma provocação, uma coisa que não é motivo de você se indignar, inveja que causa ira, né? Você se lembra de Caim? Deus recebeu a oferta de Abel, não recebeu a dele. Ele se irou. Aí Deus se vira para ele e diz, por que você está irado com isso, Caim? Controla essa ira. Era um motivo fútil para ele se irar. Então, esse tipo de ira é pecaminosa, mas não só isso. O cultivar a ira, porque se você não souber controlar a ira, manter a ira sob um controle rígido, mesmo quando o motivo da indignação foi justo, você pode perder o controle e acabar pecando. Se entendeu, diga amém. Então, a ira se torna pecado, em primeiro lugar, quando você se ira por coisas que não devem ser motivo da sua ira. Em segundo lugar, quando, ainda que o motivo seja justo, você perde o controle. Você deixa a ira crescer, se avolumar, se agigantar, e aí, diz Paulo, você vai dar lugar ao diabo. E ele diz, ele enfatiza, não deis lugar ao diabo, não dê brecha. Não dê brecha. Não deixe a ira tomar o controle de tudo. Não. Veja como Deus é paciente, compreensivo, né? Ele sabe que se irar é muitas vezes irresistível. Claro que se você estiver cheio do Espírito Santo numa determinada situação, você fica como que anestesiado. Podem chamar você do que quiser. Você está anestesiado ali, nada daquilo ali te toca nem nada. Mas Deus sabe que no natural, não estou dizendo natural você na carne, mas assim, no momento que você não está, vamos dizer assim, cheio, transbordando do Espírito, mas você é crente, servo de Deus, santo, Jesus vindo naquela hora, você vai subir, né? Mas você, no momento mais natural, vamos dizer assim, mais comum, diante de uma determinada situação, e até por motivos justos, você não tem sangue de barata, como se diz, né? Você vai se indignar, você vai se irar. Mas tudo tem que ter um controle. Amém? Tudo tem que ter um controle. Às vezes você tem que dizer algo a uma pessoa e o que você precisava dizer é dito, mas no tom errado. O que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 15? Ele diz, falai a verdade em amor. Veja, você está falando a verdade, mas é possível que você esteja falando a verdade sem amor. Às vezes você fica indignado com algo que seu filho fez, e aí você vai precisar discipliná-lo. Mas quando você for disciplinar, espere primeiro esfriar um pouco a cabeça, porque vai que você, sob aquela raiva, daquele momento, você acabe, na hora de disciplinar, se excedendo. É melhor você deixar passar aquele momento, esfriar a cabeça, e quando você for disciplinar, você disciplina sem cabeça quente. Você acaba fazendo besteira. Isso não é só na disciplina dos filhos. Às vezes você tem que chamar a atenção de um funcionário. Às vezes você tem que chamar a atenção de alguém na igreja. E se você for com a cabeça muito quente, sem ter a ira dentro aqui do controle rígido, aí, meu irmão, você pode estar com toda a razão, mas você acaba passando da conta e complicando tudo. Exercite isso, né? Aquela coisa do respirar, né? Respirar, pensar 1000 vezes antes de falar, escolher bem as palavras, né? Veja que Jesus foi duro muitas vezes, mas ele sempre ia no tom certo, na medida certa. Tinha momentos que os fariseus atacavam ele e ele nem respondia. Você lê lá no início de João capítulo 4, por exemplo,
Os fariseus atacando ele, porque Jesus já estava batizando mais discípulos do que João Batista, se bem que o texto explica, não é que Jesus mesmo batizava, mas eram seus discípulos que batizavam. E o número dos batizados pelo ministério de Jesus através de seus discípulos já era maior do que o número de batizados durante o ministério de João Batista. Os fariseus estavam indignados com isso, estavam confrontando Jesus. O que foi que Jesus fez? Partiu para o confronto? Não, ele se esquivou. Saiu de onde ele estava, da Galiléia, e foi para a Judéia. Saiu do sul para o norte. Aí no meio do caminho ele deu uma parada em Samaria, porque precisava levar a mensagem do reino de Deus para os samaritanos. É quando ele tem aquele encontro no poço de Jacó com aquela mulher samaritana que acaba se tornando uma grande evangelista naquele momento. Mas veja, às vezes ele se esquivava. Às vezes ele dava uma resposta forte, mas não tão dura. Agora, às vezes, saía Mateus 23, né? Aquela série de ais com palavras fortes, pesadas, né? Às vezes saía isso. Mas tinha o momento certo, tem a hora certa. E quando você fala sobre a graça de Deus, né? Aí quando a pancada chega, o camarada não diz ai, ele diz aleluia. Se ele for crente, né? Salvo. Alguns vão dizer outra coisa, vai sair até xingamento talvez. Mas enfim. Mas tudo tem que ser feito sob a graça de Deus. A verdade tem que ser dita em amor. Amém? Quem é espiritual, tanto a vara como o cajado consolam, né? Salmo 23 diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado era aquele instrumento que o pastor pegava para aproximar a ovelha de si. A vara era para disciplinar a ovelha. Quem é espiritual não diz, somente o teu cajado me consola. Ele diz, a tua vara e o teu cajado, os dois, são bênção para mim, me consolam. Amém? Agora, você que vai ter que dizer alguma coisa a alguém chamando a atenção dessa pessoa, você tem que saber como você vai falar. Você tem que falar em amor, você tem que falar não se excedendo, sendo firme, mas não se excedendo. E tudo isso o Espírito Santo de Deus é que vai, sobretudo, orientar você para que você possa fazer aquilo que você deve fazer da melhor forma possível, no tom certo, da forma certa. Amém? Então, repetindo, antes de passarmos para o último tópico aqui desse assunto, você peca irando-se quando você se ira, por motivos que não são nobres, impróprios, equivocados, ou quando você, mesmo quando se ira, por uma razão justa, você perde o controle. Aí a importância daquilo que foi cantado hoje de manhã aqui no culto, a temperança. Temperança é uma das qualidades do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E fruto, diferentemente de dom, é produzido. Dom é concedido. Você recebeu, agora você só vai precisar usar e desenvolver. Mas você já recebeu. Fruto, ele é produzido. É um processo. E quem é que produz em você? É o Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Santificação é um processo. Fruto é um processo, é uma produção. Então você tem que permitir que o Espírito Santo te ajude a produzir esse fruto. Que é digno da vocação para a qual você foi chamado. Amém? Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você tem que se revestir da nova natureza em Cristo. Você tem que se adornar dessas qualidades aqui. Paulo vai citar muitas outras, em outras epístolas também. E para que isso aconteça, é preciso que você permita que o Espírito Santo produza em você esse fruto. Para que você possa subjugar a ira, colocar ela sob controle rígido e não se deixar levar por ela. Porque se isso acontecer, ai de você. Mas vamos agora para o último ponto, que é o seguinte, a gente ter cuidado para a gente não ser promotor de ira.
a gente pode promover a ira. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz, amém? Uma das coisas que Deus abomina, está lá no livro de Provérbios, é o quê? Aquela pessoa que semeia contenda entre os irmãos, que cria confusão, o mexeriqueiro, né? Deus nos livre disso, em nome de Jesus, que não haja mexeriqueiro, amém? Em nossas casas, não haja mexerico em nossas vidas. Se você tem essa tendência, né? Que você ore a Deus e diz, Senhor, eu quero domar a língua. A língua é algo sério, irmãos. Vamos reler aquele texto bastante conhecido de Tiago, capítulo 5. Sobre a língua. Capítulo 5, no capítulo 3, né? Versos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro mesmo. Sabe quanto é que pesa uma língua? Eu não vou me lembrar agora o peso exato, né? Porque faz muito tempo que eu li isso aí. Mas a língua, ela pesa menos de 100 gramas. Acho que pesa uns 70 gramas uma língua. É levinha, né? Um membro pequenininho, não pesa nem 100 gramas a coisinha, né? Talvez alguns tenham uma língua mais pesada, né? Devido à sua extensão, né? Tem aquela história, o pessoal diz que algumas pessoas, ao serem batizadas nas águas, têm que colocar a língua para fora para batizar a língua também, né? E tem aqueles que morrem com 2 caixões, né? Um para levar o corpo, outro a língua, de tão grande que é, né? O povo é criativo, né? Mas enfim, veja que a língua é algo que gera muitas histórias, né? Porque a língua é literalmente fogo. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Pequenininha, mas faz um estrago grande. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Né? Inflamada pelo inferno. O diabo parece que ele fica atiçando assim para a pessoa falar, né? Fica jogando aquela seta, fala. Vai lá e solta, né? E ali é a ignição que precisa, é a fagulha que precisa para o incêndio começar. Né? Determinados períodos do ano, né? O clima está muito seco, muito quente. Se você jogar uma faísca, começa um incêndio. E às vezes você está num ambiente que o clima está seco, está quente. Né? Só basta alguém jogar uma fagulha e começa o incêndio. Aliás, sabe como é que começou o incêndio, o famoso incêndio de Chicago, que destruiu a cidade de Chicago em 1871? Faz o quê? Faz quase 150 anos, né? Foi no mês de outubro. O incêndio começou no dia 8 de outubro, às 21 horas. Na casa da família O'Leary. Eles tinham um sítiozinho nas proximidades ali de Chicago. E às 21 horas, a senhora O'Leary resolveu ordenhar uma vaca. Àquela hora da noite. E levou a sua lamparinazinha e foi ordenhar a vaca. E a vaca bateu com a pata naquela lamparina, ela caiu no chão e começou um incêndiozinho. Que ela tentou ali eliminar, mas ele foi se alastrando, destruiu o patrimônio dela ali, se alastrou, durou 2 dias esse incêndio, destruiu 17 mil casas e prédios, matou 250 pessoas e começou com a senhora O'Leary, querendo ordenhar vacas 21 horas com a sua lamparina, porque estava escura a noite, né? Não tinha luz elétrica. E às vezes a gente pensa que uma palavrinha que a gente fala assim não vai ter efeito. Aquilo ali pode causar uma confusão numa comunidade, aquela palavrinha, naquele momento. É isso que Tiago está dizendo aqui. Olha, é um membro pequenininho, levinho, mas tem um poder de destruição. Né? É a mãe de todas as bombas. Né? Outro dia, os Estados Unidos e a Rússia estavam brigando, né? Para ver quem tinha a bomba mais poderosa abaixo
da bomba atômica, né? Bomba de hidrogênio e tal. Das bombas comuns, quem é que tinha mais poderosa? Aí os americanos lançaram a mãe de todas as bombas, né? E aí, logo depois, a Rússia lá do Putin lançou o que chamou pai de todas as bombas, né? Assim, ó, o pai é maior do que a mãe. Pai de todas as bombas. Enfim, uma bobagem esse tamanho. A mãe de todas as bombas, muitas vezes, é a linguazinha. Né? Desse tamanho aqui, mas quando ela fala, causa um estrago enorme. Então, em nome de Jesus, que nós oremos a Deus para que nos ajude a controlar a língua. Amém? Interessante que quando há o batismo no Espírito Santo, né? Quando houve aquela efusão do Espírito em Atos 2, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, né? Que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. O Espírito, ele quer dominar a sua língua, né? No batismo com o Espírito Santo, ele até produz uma nova linguagem ali. Ele leva você a falar uma linguagem que você não conhece, né? Não conhece. Outro dia eu vi um testemunho de um irmão dizendo que havia um professor na escola, esse testemunho pode ser encontrado no YouTube, um professor na universidade dele, que é um dos poucos especialistas em siríaco antigo do Brasil, e que resolveu visitar um templo da Assembleia de Deus. Foi um templo da Assembleia de Deus lá em Recife. Se não me engano, foi o templo central mesmo em Recife. Igreja liderada pelo pastor Ailton José Alves. Aí teve um momento lá que o pessoal começou a falar em línguas estranhas. Aí um irmãozinho que estava do lado dele começou a prestar atenção. Esse cara está falando em aramaico perfeito. Né? E aquele irmão está falando em aramaico, mas não sabia nada de aramaico. É um irmão muito simplesinho. É porque Jesus encheu ele no espírito e ele está falando em aramaico. E sabe o que ele dizia? Agora não vou me lembrar exatamente, mas ele dizia mais ou menos assim. Acho assim. Você precisa aceitar Jesus hoje. Você precisa aceitar Jesus hoje. Você precisa aceitar Jesus hoje. Deus usando o irmão em aramaico para o camarada que estava do lado dele, evangelizando ele. O irmãozinho nem sabia, mas o indivíduo estava ali, né? E ouviu ele sendo usado, aquele irmão aramaico, ele não entende nada de aramaico. Isso é o Espírito Santo de Deus, amém? Que faz isso. Mas o Espírito Santo quer controlar a sua língua, né? Se você permitir, ele vai te ajudar. E é um dever nosso sermos cheios do Espírito Santo, né? E, inclusive, uma das formas de se manter cheio do Espírito Santo, diz Paulo em Efésios, e aqui eu estou encerrando agora, é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou seja, louvor, cultivo da gratidão a Deus, reconhecimento de que nós dependemos uns dos outros e devemos ser mais compreensivos uns com os outros e ajudarmos uns aos outros. Tudo isso, se nós cultivarmos a nossa vida, vai nos ajudar a nós controlarmos o nosso temperamento e não nos deixarmos ser levados, arrebatados pela ira. Seja nos momentos em que ela vem por um motivo fútil, seja nos momentos em que ela vem por um motivo correto, mas se manifesta de forma excessiva. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém? Em nome de Jesus, que nós assim o façamos, para que nós possamos dizer como Davi, vou terminar voltando para o Salmo 4, né? Ele diz assim, ele termina o seu Salmo 4 dizendo o seguinte. Salmo 4, versículo de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Se irritou durante o dia,
Esfria a cabeça e dorme em paz. Esquece, vira a página e dorme em paz. E se algum irmão tem algo contra você, como é que diz Mateus capítulo 5, vá lá e se reconcilie com ele. Mas se ele não quiser, Romanos 12, se depender de vós, tende paz com todos. Se depende de você, então vá lá e acerte isso. Não espere o outro tomar iniciativa. Seja proativo. É isso que Deus orienta a gente a fazer. É isso que deve ser feito. Agora, se você perdoa aquela pessoa, se você pediu perdão àquela pessoa, e mesmo assim aquela pessoa é resistente e não quer se reconciliar, mas aí agora fica com ela e Deus. Mas você vai continuar orando por ela, orando pela vida dela e sem guardar ressentimento. Amém? Deus muda temperamentos. Deus muda temperamentos. Lembre-se dos filhos do trovão, Tiago e João. Se lembra deles? Eles eram chamados de filhos do trovão. Trovão é algo que assusta, não assusta? E João e Tiago, primos de Jesus, provavelmente Salomé, a mãe deles, provavelmente a mãe deles era irmã de Maria. Tiago e João eram muito cabeças quentes. Jesus, certa vez, foi mal recebido numa comunidade de samaritanos, e diz o texto bíblico que Tiago e João, os filhos do trovão, chegaram para Jesus e disseram: Jesus, manda descer fogo do céu agora e matar esses desgraçados. Mata esses desgraçados. Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas veja o que o Espírito Santo faz. João, o filho do trovão, depois de o Espírito Santo trabalhar na vida dele, né? Aí ele escreve na sua primeira epístola: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mais de uma vez ele escreve na sua primeira epístola, se não me engano 2 ou 3 vezes, Deus é amor. Ele cita a conversa de Jesus com Nicodemo, João capítulo 3. Deus amou o mundo, o samaritano também, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele no capítulo 4 destaca lá um momento em que os samaritanos recebem a mensagem do Evangelho, né? Ele, João, que lá atrás ele queria que descesse fogo do céu e matasse aqueles desgraçados dos samaritanos. Havia uma rixa étnica e religiosa de séculos entre judeus e samaritanos, que eram considerados pelos demais judeus, judeus impuros, porque eram mestiços. Haviam se misturado com os outros povos. Mas agora tudo isso tinha passado. Deus é amor, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então enchei-vos do Espírito, que nós possamos cultivar, produzir o fruto do Espírito em nossa vida, com ele a temperança vem com ele, é uma das qualidades desse fruto, para domarmos, subjugarmos, colocarmos sob controle rígido a nossa ira. Amém? Que Deus os abençoe mais e mais.